Às vezes, acreditamos que os laços de sangue são sagrados e inquebráveis. Mas o que fazer quando o afeto se torna uma ferramenta de manipulação financeira? Nesta história, vamos testemunhar até onde a inveja e o favoritismo podem ir dentro de uma família aparentemente comum. Quando uma avó decide que o amor dela tem um preço, o preço exato de um MacBook comprado com muito esforço para uma criança de 9 anos, as máscaras caem. Mas o que ninguém esperava era que a paciência de um homem tranquilo tivesse um fim tão afiado e preciso. Preparem-se, pois o silêncio que se seguiu àquela exigência absurda foi apenas a calma antes de uma tempestade devastadora e satisfatória. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado do nosso carro parecia não dar conta do calor sufocante daquela tarde de domingo, típico de um verão impiedoso no interior de São Paulo. Mas, para ser honesta, o suor frio que descia pelas minhas costas não tinha nada a ver com a temperatura externa. Tinha a ver com o destino que o GPS indicava, piscando aquela bandeirinha quadriculada que, para mim, mais parecia um sinal de perigo. A casa da minha sogra, Dona Neide. Eu olhei para o banco de trás pelo espelho retrovisor. Minha filha, Alice, de 9 anos, estava alheia à minha ansiedade, completamente imersa no mundo colorido da tela do seu novo MacBook. Aquele objeto prateado e reluzente em seu colo não era apenas um computador. Era o troféu de um esforço monumental. Ricardo, meu marido, dirigia em silêncio, tamborilando os dedos no volante no ritmo de uma música que nem estava tocando. Ele sabia. Ele sentia a tensão, irradiando de mim como ondas de calor no asfalto. Nós tínhamos passado os últimos 8 meses economizando cada centavo, cortando jantares fora, cancelando serviços de streaming supérfluos e fazendo horas extras exaustivas para comprar aquele notebook de R$10.000. Não era um capricho. Alice havia demonstrado um talento precoce e assustador para a edição de vídeo e design gráfico. Os professores da escola haviam nos chamado, impressionados com o que ela conseguia fazer no computador velho da biblioteca. Decidimos investir nela. Aquele MacBook era a ferramenta para o futuro dela, o nosso voto de confiança no potencial da nossa filha. Você acha que ela vai comentar? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio sem tirar os olhos da estrada. Sua mãe? Soltei um riso nervoso, quase engasgado. Ricardo, a Dona Neide comenta sobre a marca do arroz que eu compro. Você acha que ela vai deixar passar um notebook da Apple no colo da neta? A questão não é se ela vai comentar, é como ela vai destilar o veneno. Ele suspirou, um som pesado e resignado. Ricardo era um homem bom, trabalhador, um gerente de logística que evitava conflitos a todo custo, especialmente com a mãe. Dona Neide era uma daquelas matriarcas que governavam a família com uma mão de ferro envolta em chantagem emocional e culpa católica. Desde que me casei com Ricardo, há 12 anos, eu era a intrusa, a mulher que roubou o filhinho dela, apesar de eu ser a responsável por lembrar de todos os aniversários, comprar os presentes e manter a diplomacia. Chegamos a casa, um sobrado antigo com a pintura descascando em alguns pontos, mas com aquele jardim impecável que ela cultivava para manter as aparências para os vizinhos. Assim que desligamos o motor, o portão se abriu. Não era Dona Neide, era Vanessa, a irmã mais velha de Ricardo, e sua filha, Brenda, de 18 anos. Brenda era a neta de ouro. Tudo o que Brenda fazia era perfeito. Se Brenda respirasse, Dona Neide aplaudia. Se Alice ganhasse uma medalha olímpica, Dona Neide perguntaria por que não foi de ouro maciço. Olha só quem chegou, gritou Vanessa, com aquele tom de voz estridente que parecia arranhar meus tímpanos. E de carro lavado. A vida tá boa, hein? Respirei fundo, contei até 3 mentalmente, um ritual que eu repetia dezenas de vezes naquelas visitas, e saí do carro. O calor nos atingiu em cheio. Oi, Vanessa. Oi, Brenda. Cumprimentei, tentando sorrir. Alice desceu do carro abraçada ao notebook, como se fosse um escudo. Ela sabia, instintivamente, que aquele ambiente era hostil.
mesmo que nunca tivéssemos dito isso com todas as letras. Oi, tia. Oi, minha prima, Alice disse baixinho. Entramos na sala, que cheirava a lustramóveis e feijão com louro. Dona Neide estava sentada em sua poltrona de veludo marrom, aquela que ninguém mais podia sentar, abanando-se com um leque de plástico. A bênção! Mãe, Ricardo disse, beijando a testa dela. Deus te abençoe, meu filho. Achei que não vinham mais. A carne já está quase seca. Ela resmungou, lançando um olhar crítico para mim. Oi, querida. Engordou um pouquinho. Esse vestido marca bem o quadril. Oi, a dona Neide. É o modelo, respondi, ignorando a alfinetada e sentindo meu estômago contrair. Foi então que os olhos de águia dela pousaram no objeto prateado nos braços de Alice. Foi quase físico. Eu vi a pupila dela dilatar. O ambiente, que já estava tenso, ficou eletricamente carregado. Brenda, que estava mexendo no celular no sofá, também levantou os olhos. O que é isso aí, Alice? Brenda perguntou, com um tom de cobiça que não tentou disfarçar. É meu computador novo, Alice respondeu, com a inocência de quem não entende a maldade alheia. O papai e a mamãe me deram para eu editar meus vídeos. Deixa eu ver. Brenda estendeu a mão, não como um pedido, mas como uma ordem. Alice, educada como a criamos, entregou o laptop para a prima. Brenda abriu a tampa. A maçã iluminada brilhou na sala um pouco escura. Dona Neide se inclinou para a frente na poltrona, os olhos semicerrados calculando o valor. É um MacBook Air, Brenda murmurou, passando a mão pelo teclado. O modelo novo, com chip M2. Nossa, isso custa uma fortuna. Quanto foi isso, Ricardo? Dona Neide disparou, a voz afiada como uma lâmina. Foi um investimento, mãe. A Alice tem talento. Ela precisa de equipamento bom. Ricardo tentou desconversar, já suando. Investimento? Para uma criança de 9 anos ver desenho? Vanessa soltou uma gargalhada debochada. Enquanto isso, a Brenda está sofrendo com aquele notebook velho da Positivo para fazer os trabalhos da faculdade de Direito. Eu senti o sangue subir para o meu rosto. A Alice não vê desenho. Vanessa, ela edita vídeos em 4K. E nós trabalhamos muito para comprar isso. Não pedimos dinheiro a ninguém, intervi, minha voz saindo um pouco mais dura do que eu pretendia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Neide me olhou com um desprezo gelado. Ninguém disse que vocês pediram dinheiro. Mas família é família. Uns têm muito, outros têm pouco. A gente ajuda quem precisa. O almoço foi um suplício. O barulho dos talheres batendo nos pratos parecia ensurdecedor. Ninguém falava sobre o computador, mas ele estava lá, em cima da mesa de centro, como um elefante branco na sala. Eu via Brenda olhando para o aparelho a cada garfada, cochichando com a mãe. Eu sabia que algo estava sendo tramado. Meu instinto de mãe gritava, pegue sua filha e vá embora agora. Mas a convenção social nos mantinha presos àquelas cadeiras de madeira rangentes. Depois da sobremesa, um pudim de leite que Dona Neide fez questão de dizer que era o favorito de Brenda e que Alice não precisava comer muito para não ficar rechonchuda. Voltamos para a sala. Foi o momento da emboscada. Alice foi pegar o computador para nos mostrar um vídeo que tinha feito. Brenda se levantou e bloqueou o caminho dela. Vó... Brenda choramingou, virando-se para Dona Neide com uma cara de choro incrivelmente falsa. Eu preciso muito de um computador desse para a faculdade. O meu trava toda hora. Se eu reprovar no semestre, a culpa vai ser do computador. E a Alice é só uma criança. Ela vai acabar quebrando isso aí. Dona Neide se levantou. A matriarca assumiu sua postura de juíza suprema. Ela caminhou até Alice, tirou o MacBook das mãos pequenas da minha filha com uma facilidade assustadora e o entregou para Brenda. Pronto, resolvido, disse a velha, voltando a se sentar. Eu congelei. Ricardo congelou. Alice olhou para as mãos vazias, os olhos enchendo de lágrimas, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Como é que é? Minha voz saiu trêmula, mais alta. Dona Neide, devolva o computador da minha filha. Agora. Dona Neide me olhou com uma arrogância que eu jamais esqueceria. Não se meta, garota. Estou falando com meu filho e minha neta. Ela se virou para Alice, que já começava a soluçar. Alice, você ama a vovó, não ama?
Alice assentiu, chorando, morrendo de medo. Então você vai dar esse presente para a sua prima, porque ela precisa mais. Família divide as coisas. Você não quer ser uma menina egoísta. Quer? Mãe, isso é um absurdo. Devolve. Custou 10 mil reais. Ricardo se levantou, o rosto vermelho. Dona Neide bateu a mão na mesa de centro, fazendo os bibelôs tremerem. 10 mil reais jogados no lixo na mão de uma criança. A Brenda vai ser advogada. É o futuro da família. Ela respirou fundo, estufou o peito e olhou diretamente nos olhos de Alice, ignorando completamente a nossa presença, lançando o ultimato mais cruel que eu já tinha ouvido. Alice, escute bem o que a vovó vai dizer. Se você não der o MacBook para a Brenda agora, se você for egoísta e mesquinha igual a sua mãe... Ela fez uma pausa dramática, o veneno escorrendo de cada sílaba. Se não me der o MacBook, não me chame mais de vovó. Eu não vou ter. Neta egoísta. Escolha agora, o computador ou a sua avó. O tempo parou. O som do ventilador de teto parecia um helicóptero. Alice chorava copiosamente, o corpinho tremendo. Brenda abraçava o computador contra o peito, um sorriso vitorioso e sádico no canto da boca. Vanessa olhava para as unhas, como se aquilo fosse natural. Eu estava prestes a pular no pescoço daquela mulher. A fúria me cegava, mas antes que eu pudesse dar um passo, senti uma mão no meu braço, não para me segurar. Era Ricardo. Ele estava estranhamente calmo. A vermelhidão do rosto tinha sumido, substituída por uma palidez mortal. Ele olhava para a mãe dele não com raiva, mas com uma decepção tão profunda que parecia um abismo. Ele olhou para Alice chorando, olhou para o computador nas mãos da sobrinha mimada e depois fixou o olhar em Dona Neide. Ricardo deu um passo à frente, entrando no campo. Divisão da mãe. Ele ajeitou a camisa, limpou a garganta. O silêncio na sala era absoluto, pesado, terrível. Todos esperavam que ele baixasse a cabeça, como sempre fez por 40 anos. Mas Ricardo abriu a boca e, com uma voz baixa, firme e terrivelmente fria, disse a frase que mudaria tudo. O silêncio que se instalou na sala após a ameaça de Dona Neide era tão denso que parecia ter peso físico, pressionando nossos ombros e dificultando a respiração. Eu podia ouvir o zumbido insistente de uma mosca varejeira batendo contra o vidro da janela, desesperada para sair. Uma metáfora perfeita para o que eu sentia naquele momento. Alice soluçava baixinho, um som de partir o coração, apertando as mãos vazias no colo. Brenda acariciava a tampa de alumínio frio do MacBook como se fosse um gato de estimação. Um sorriso presunçoso e cruel desenhado nos lábios pintados de gloss rosa chiclete. Vanessa, minha cunhada, checava as unhas entediada com o drama que ela mesma ajudara a criar, certa de que Ricardo, como sempre, cederia para manter a paz familiar. Ricardo ainda estava de pé. Ele parecia ter crescido alguns centímetros. A postura curvada de quem carrega o mundo nas costas havia desaparecido, substituída por uma rigidez militar. Ele olhou para a mãe, depois para a irmã e finalmente para a Baa. Sobrinha. Seus olhos, normalmente castanhos e calorosos, estavam escuros, insondáveis. Você disse... Ricardo começou, a voz saindo num sussurro rouco que obrigou todos a se inclinarem levemente para ouvir. Você disse que se a Alice não der o computador, ela não deve mais te chamar de avó. É isso mesmo, Dona Neide. É essa a condição? O preço do seu amor de avó é um notebook? Dona Neide bufou, ajeitando o vestido no sofá, sem perceber o perigo iminente. A arrogância a cegava completamente. Não seja dramático, Ricardo. É uma questão de prioridades. A Brenda precisa. A Alice é criança. Se ela não entende isso, é porque foi mal educada por essa sua esposa. E se não sabe dividir, não merece meu carinho. Sim, é isso mesmo. Se sair daqui com esse computador, para mim, ela morreu. Eu vi o músculo do maxilar de Ricardo travar. Foi um movimento sutil, mas eu o conhecia há tempo suficiente para saber que aquilo era o gatilho. Ele não gritou. Ele não xingou. Ele apenas caminhou calmamente até Brenda. A garota, pega de surpresa pela aproximação silenciosa do tio, nem teve tempo de reagir. Com um movimento suave, mas firme,
Ricardo retirou o MacBook das mãos da sobrinha. Brenda tentou segurar num reflexo de posse, mas Ricardo apenas a olhou. Foi um olhar tão gelado, tão desprovido de qualquer afeto familiar, que ela soltou o aparelho imediatamente, como se tivesse queimado os dedos. "Ei!" Vanessa gritou, levantando-se num pulo. "O que você pensa que está fazendo? A mãe disse que..." "A mãe disse." Ricardo a cortou, a voz subindo apenas um tom, mas ganhando uma autoridade que fez Vanessa recuar um passo e se calar. Ele se virou para Dona Neide, segurando o computador de R$10.000 com uma mão e estendendo a outra para Alice, que correu para abraçar sua perna. "A senhora acabou de fazer sua escolha, mãe," Ricardo disse, e cada palavra caía na sala como uma pedra de gelo. "A senhora colocou um preço na sua neta, R$10.000. Esse é o valor que a senhora atribuiu a Alice. Barato, não é? Para mim, ela não tem preço. Mas já que a senhora estabeleceu as regras do jogo, nós vamos jogar." "Do que você está falando, moleque? Me respeite." Dona Neide tentou se impor, mas a voz dela vacilou pela primeira vez. Ela percebeu algo diferente no filho. O medo começou a substituir a arrogância em seus olhos. "Respeito?" Ricardo soltou uma risada curta e seca, sem humor algum. "O respeito acabou no momento em que a senhora chantageou uma criança de 9 anos. A senhora disse que se ela não desse o computador, não era mais sua neta. Pois bem, ela não vai dar. Consequentemente, seguindo a sua lógica irrefutável, ela não é mais sua neta." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala, absorvendo os detalhes daquele lugar onde cresceu, como se estivesse se despedindo de um fantasma. "E se ela não é sua neta, Dona Neide, eu não posso ser seu filho, porque um pai que permite que tratem a filha desse jeito não é um homem. Então, parabéns. A senhora conseguiu o que queria. A Alice não é mais sua neta, e eu não sou mais seu filho." "Você está blefando", Vanessa zombou, cruzando os braços, embora o sorriso tivesse desaparecido. "Você não vive sem a gente, Ricardo. Quem vai cuidar da mãe se ela passar mal? Quem vai levar ela no médico? Quem vai pagar o plano de saúde?" Ricardo completou a frase dela, e eu vi o momento exato em que o sangue drenou do rosto de Vanessa. "Quem vai pagar a conta de luz que vocês deixam atrasar todo mês? Quem vai pagar o condomínio desse sobrado que a senhora insiste em manter para impressionar as amigas da igreja? Quem vai pagar a faculdade da Brenda, já que o papai, o dela, sumiu no mundo?" O silêncio agora era de pânico. Dona Neide abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela estava pálida, com a mão no peito, os olhos arregalados. A realidade financeira daquela família dependia inteiramente da bondade e do senso de dever de Ricardo. Ele era o pilar invisível que sustentava aquele teatro de aparências. "Pois é", continuou Ricardo, implacável. "A partir de hoje, os filho ingrato e a neta egoísta estão fora das suas vidas. A mesada que eu depositava todo dia 5, cortada. O plano de saúde da Unimed, vou cancelar amanhã de manhã. O cartão de crédito adicional que a Vanessa usa para comprar roupas e fingir que é rica, bloqueado agora pelo aplicativo." Ele pegou o celular do bolso, desbloqueou a tela e, sem desviar o olhar da mãe, tocou na tela algumas vezes. "Pronto, cartão bloqueado." "Você não pode fazer isso," Brenda gritou, levantando-se, o desespero na voz. "Tio, eu tenho que comprar os livros do semestre. A avó tem os remédios da pressão. Você quer matar sua mãe?" Ricardo olhou para a sobrinha com uma tristeza profunda. Quem vai matar ela é o orgulho. "Brenda, não eu. Vocês queriam o computador de R$10.000? Pois bem, agora vocês vão precisar trabalhar para comprar um, ou vender esse sofá de veludo. Ou, quem sabe, a Vanessa pode finalmente procurar um emprego em vez de viver às minhas custas há 15 anos. "Vamos embora, meu amor", ele disse para mim, a voz voltando ao tom suave, pegando minha mão. "Alice, pega sua mochila. Não esquecemos nada aqui. Absolutamente nada. Nós." Saímos da casa em direção à porta da frente. Eu ouvi o som da cadeira de Dona Neide sendo arrastada violentamente no chão e os passos apressados dela atrás de nós. "Ricardo! Ricardo! Volte aqui!" Ela gritou, a voz estridente ecoando no corredor.
Você não vai virar as costas para sua mãe. É pecado. Deus vai te castigar. Você vai para o inferno por abandonar sua família. Ricardo parou com a mão na maçaneta da porta de entrada. O sol lá fora brilhava convidativo, um contraste gritante com a escuridão daquela casa. Ele se virou uma última vez. Dona Neide estava no meio do corredor, apoiada em Vanessa, ambas com expressões de puro terror financeiro disfarçado de indignação moral. Família, mãe? Ricardo perguntou, com uma calma devastadora. Família é quem cuida. Família é quem protege. O que tinha aqui dentro não era família. Era um caixa eletrônico com laços de sangue, e o caixa acabou de fechar. Passem bem. Ele abriu a porta e o calor da tarde nos envolveu. Caminhamos até o carro sem olhar para trás. Eu tremia. Minhas pernas pareciam gelatina. Coloquei Alice no banco de trás, prendi o cinto dela e entrei no lado do passageiro. Ricardo sentou-se ao volante, fechou a porta e trancou o carro. Ficamos em silêncio por 1 minuto inteiro. O único som era a respiração acelerada de Alice, que tentava se acalmar. Eu olhei para as mãos de Ricardo. Elas agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava pálido, suando frio. Romper com uma vida inteira de condicionamento e abuso emocional não é fácil. Dói. É como arrancar um membro gangrenado, necessário para sobreviver, mas excruciante. Você está bem? Perguntei, colocando minha mão sobre a dele. Ele soltou o ar que parecia prender a anos, virou-se para mim e vi uma lágrima solitária escorrer pelo seu rosto. Não, ele admitiu, a voz embargada. Não estou bem, mas vou ficar. Pela primeira vez na vida, sinto que fiz a coisa certa. Ele ligou o motor. O ar-condicionado começou a soprar, dissipando o calor abafado do interior do veículo. Enquanto ele manobrava para sair da vaga, olhei para a casa. A cortina da sala se moveu. Eu sabia que elas estavam lá, nos observando, provavelmente já calculando o tamanho do desastre, ou talvez na ilusão delas, achando que ele voltaria atrás em 1 semana. Pai? A vozinha de Alice veio do banco de trás. Ricardo olhou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os da filha. Oi, filha. Eu não preciso do computador se for para causar briga, ela disse, a inocência dela me fazendo querer chorar. Eu posso devolver se você quiser. Ricardo freou o carro suavemente na esquina, virou-se para trás e estendeu a mão para tocar o rosto da filha. Nunca mais diga isso, Alice. Nunca. O computador é seu. Você mereceu. O problema não é o computador, meu amor. O problema é que tem gente que acha que pode pisar nos outros só porque são da família. E eu prometo para você, filha, ninguém nunca mais vai pisar em você. Acabou. Voltamos para casa em um silêncio reflexivo, mas diferente da ida. Não era mais um silêncio de tensão e medo. Era o silêncio de quem sobreviveu a uma batalha. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que a guerra ainda não tinha acabado. Pessoas como Dona Neide e Vanessa não aceitam a derrota facilmente. O narcisismo ferido é uma besta perigosa, e enquanto entrávamos na nossa garagem, segura e tranquila, meu celular vibrou na bolsa. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas o texto exalava o perfume barato e a maldade da minha cunhada. Eles não iriam desistir sem tentar nos destruir primeiro. E o que aconteceu nas semanas seguintes testaria nossa sanidade de formas que nem o Ricardo poderia ter previsto. A mensagem no meu celular não era um pedido de desculpas, longe disso. Era uma foto da conta de luz vencida da casa delas com a legenda: Você vai deixar sua mãe no escuro? Monstro! Mostrei a tela para Ricardo. Ele nem piscou. Com uma calma que eu nunca tinha visto nele, pegou o meu aparelho, bloqueou o número de Vanessa, depois o de Dona Neide e, por fim, o de Brenda. Em seguida, fez o mesmo no celular dele. Acabou a luz? Ele murmurou, devolvendo o aparelho para a minha bolsa. Bom, elas têm velas. A Vanessa tem uma coleção de velas aromáticas caras que comprou com o meu cartão mês passado. Podem começar usando aquelas. Os dias seguintes foram uma verdadeira operação de guerra psicológica. Mas dessa vez, nós estávamos entrincheirados. Como não conseguiam falar conosco diretamente, elas ativaram o que chamo de macacos voadores.
as tias distantes, os primos que nunca vimos e até a vizinha fofoqueira, Dona Clotilde. O grupo da família aí no WhatsApp virou um tribunal da Inquisição. Tia Cida, que mora no interior de Minas e só via Ricardo no Natal, mandou um áudio de 4 minutos citando passagens bíblicas sobre honrar pai e mãe, com um fundo musical de hino evangélico tocando alto no rádio dela. Ricardo, escuta isso, eu disse, prestes a explodir de raiva numa terça-feira à noite, enquanto jantávamos em paz pela primeira vez em anos. Ricardo pegou meu celular, saiu do grupo da família, arquivou as conversas e me olhou. Amor, deixa eles falarem. O barulho deles não paga as contas deles. E o nosso silêncio é a única resposta que eles merecem. Vamos focar no que importa. Olha a Alice. Olhei para a sala. Alice estava com os fones de ouvido, rindo, editando um vídeo das férias passadas no seu MacBook. Ela não parecia a criança chorosa de dias atrás. Ela estava radiante, criativa, livre. Aquele notebook não era apenas um eletrônico. Era a prova de que os pais dela a escolheram. A autoestima dela florescia a cada corte de vídeo, a cada efeito que aprendia a fazer. 1 mês se passou, e então 2. A mudança na nossa vida financeira foi brutal, no melhor sentido possível, sem a mensalidade de R$ 3.000 que Ricardo dava para a mãe, sem as faturas surpresas do cartão de crédito da Vanessa, que sempre apareciam com compras na Zara ou no Boticário, e sem ter que pagar o plano de saúde top de linha para 3 pessoas que nos desprezavam. Nossa conta bancária começou a respirar. Ricardo trocou de carro. Reformamos a cozinha. E o mais importante, Ricardo começou a fazer terapia. Ele perdeu peso, a gastrite nervosa sumiu e ele voltou a sorrir com os olhos, algo que eu não via desde a época do namoro. Ele percebeu que não era o salvador da pátria e que a dependência delas não era amor, era parasitismo. Mas as notícias chegavam. A cidade é pequena e o veneno corre rápido. Soube, pela manicure que encontrou Vanessa na fila do supermercado, que a situação na mansão Neide estava caótica. Sem a mesada de Ricardo, a internet de fibra ótica foi cortada na primeira semana. Brenda, a futura advogada brilhante, reprovou em 3 matérias porque não tinha condições psicológicas de estudar sem internet e sem ar-condicionado. A verdade, claro, é que ela passava o dia no TikTok e a realidade da vida adulta bateu na porta dela como um ariete. Vanessa, que não trabalhava há 15 anos alegando dores nas costas, foi vista trabalhando no caixa de uma padaria no centro. Dizem que ela atende os clientes com uma cara de quem está mastigando limão, reclamando da vida para quem quiser ouvir, dizendo que o irmão ingrato a roubou. Mas ela estava trabalhando. Pela primeira vez na vida, ela estava sentindo o peso de ganhar o próprio pão. E Dona Neide? Bem, o orgulho é um prato que se come frio e sozinho. Ela tentou vender os móveis antigos e valiosos no Facebook, mas descobriu que ninguém paga R$ 3.000 num sofá de veludo mofado dos anos 90. Teve que vender por R$ 200 para um brechó. 6 meses depois daquele almoço fatídico, a vida nos testou uma última vez. Era véspera de Natal. Estávamos preparando a ceia. Alice tinha acabado de ganhar um concurso cultural na escola, com um mini documentário que ela editou sozinha no MacBook. O prêmio? Um curso de cinema para crianças nas férias. Estávamos estourando de orgulho. A casa cheirava a peru assado e rabanada. O interfone tocou. Ricardo e eu trocamos um olhar. Ninguém visita sem avisar na véspera de Natal, exceto quem está desesperado. Ele foi até o portão eletrônico, e eu fui atrás, ficando na porta da sala, observando. Pela câmera do interfone, a imagem era granulada, mas inconfundível. Eram elas, as 3. Mas não eram as mesmas mulheres altivas de 6 meses atrás. Dona Neide parecia ter envelhecido 10 anos. O cabelo, sempre tingido de um acaju impecável, estava branco na raiz, uma faixa de derrota de 4 dedos. Ela usava um vestido simples, sem as joias que adorava ostentar. Vanessa estava magra, com olheiras profundas. Brenda olhava para o chão, mexendo no celular, provavelmente pré-pago e sem dados. Ricardo saiu e foi até o portão, mas não o abriu.
Ele falou através das grades de ferro, mantendo a barreira física e simbólica entre o nosso mundo e o delas. Ricardo, meu filho. A voz de Dona Neide era trêmula, chorosa. É Natal. A família tem que estar unida. Jesus perdoa, meu filho. Você não vai abrir o portão para a sua mãe? Trouxemos um panetone. Vanessa levantou uma caixa amassada, de uma marca barata, tentando um sorriso patético. Aquele de frutas que você gosta. Ricardo cruzou os braços. Ele não estava com raiva. Ele estava indiferente. E isso era pior do que ódio. Agradeço o gesto, ele disse, a voz calma. Mas a minha família já está lá dentro. Minha esposa e minha filha. Nós já temos tudo o que precisamos. Ricardo, por favor. Dona Neide se jogou contra a grade, agarrando as barras frias. O teatro começou. Estou doente. Minha pressão não baixa. Não tenho dinheiro para os remédios. Eles cortaram meu convênio. Você quer ver sua mãe morrer na fila do SUS? É isso que você quer para o seu Natal? Matar sua mãe? Brenda levantou os olhos. Finalmente. Tio, é sério. A vovó não está bem. E eu? Eu preciso de ajuda para a rematrícula da faculdade. Se você puder só emprestar o cartão, eu juro que pago quando me formar. Ricardo olhou para a sobrinha e soltou um suspiro triste. Brenda, você tem 18 anos. Tem saúde. Tem 2 braços e 2 pernas. Eu comecei a trabalhar com 16. Se você quer pagar a faculdade, trabalhe. O mundo não te deve nada. E sobre a sua avó... Ele olhou para Dona Neide, que agora chorava copiosamente. Um choro feio e desesperado de quem percebeu que a manipulação não funcionava mais. Mãe, a senhora tem uma casa quitada. Tem aposentadoria. Se não consegue manter o padrão de vida de rica, venda a casa e mude para um apartamento menor. Venda as roupas de marca. A senhora não está passando fome, está passando vergonha. O SUS é um sistema digno. Milhões de brasileiros usam. Se a senhora se acha boa demais para ele, é um problema do seu ego, não do meu bolso. Você é um monstro, Vanessa gritou, a máscara caindo instantaneamente. Um egoísta. Vai. Arder no mármore do inferno. Deixar a mãe assim. Sua mulher fez sua cabeça, aquela víbora. Ricardo sorriu. Foi um sorriso genuíno. Minha mulher abriu meus olhos, Vanessa, e eu sou eternamente grato a ela por isso. Agora, por favor, saiam da frente da minha casa. Vocês estão assustando a minha filha. E se tocarem esse interfone de novo, eu chamo a polícia por perturbação de sossego. Feliz Natal. Ele virou as costas. Ricardo! Ricardo! Os gritos de Dona Neide ecoaram pela rua deserta. Eu te deserdei. Você não vai ver um centavo quando eu morrer. Ricardo parou. Virou a cabeça apenas de lado e disse, alto o suficiente para que elas ouvissem. A senhora não entendeu, mãe. Eu já sou rico. Tenho paz. Fiquem com o dinheiro imaginário de vocês. Ele caminhou de volta para a entrada da casa. Quando fechou a porta atrás de si, o som dos gritos lá fora foi abafado, substituído pela música suave que tocava na nossa sala e pela risada de Alice, que me mostrava uma transição legal que tinha feito no vídeo. Ricardo me abraçou forte. Eu senti o coração dele bater calmo, ritmado. Você está bem? Perguntei, beijando o rosto dele. Nunca estive melhor, ele respondeu, olhando para Alice. Sabe, aquele MacBook foi barato. 10 mil reais? Foi uma pechincha. Ele custou o preço da minha liberdade. Sentamos à mesa. O Natal nunca teve um gosto tão doce. Não havia tensão. Não havia comentários passivo-agressivos sobre o meu tempero ou sobre o peso da Alice. Havia apenas nós 3, unidos por amor e respeito, e não por obrigação ou culpa. No final das contas, Dona Neide cumpriu a promessa dela. Alice nunca mais a chamou de vovó, e Ricardo nunca mais a chamou de mãe. Eram apenas estranhos que compartilhavam um sobrenome e um passado que decidimos deixar para trás, trancado do lado de fora do nosso portão, enquanto dentro de casa, iluminados pela luz da tela do computador e pelo brilho da árvore de Natal, nós finalmente começávamos a viver a nossa própria história. A vingança não foi destruí-las. A vingança foi sermos felizes sem elas. E essa felicidade, acreditem, é a maior ofensa que poderíamos ter cometido.